Adaptação. Então, gente, a seleção natural, ela vai selecionar as características mais aptas para o ambiente. Dessa forma, a seleção natural vai fazer o quê? A adaptação das espécies ao meio ambiente. Então, aqui a gente vai entender um pouco, né, o que é adaptação, porque a gente fala muito de adaptação, né, e às vezes as pessoas elas têm uma visão errada do que seja a adaptação. Então, a adaptação, né, é a capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao meio ambiente. Isso é adaptação. A adaptação evolutiva é um processo em que uma população se ajusta ao ambiente ao longo de sucessivas gerações, como resultado da seleção natural, né? Então, a adaptação ela é diretamente ligada à seleção natural. A seleção natural gera a adaptação. Por exemplo, aqui a gente tem duas borboletas, né, duas mariposas, uma é escura e uma é clara, né? Essa escura, para esse ambiente, ela está mais bem adaptada. Nesse ambiente, ela está muito bem adaptada. Já a clara, não. Mas, por exemplo, se mudasse o ambiente, se de repente o ambiente ficasse claro, a branca já teria uma facilidade de adaptação melhor do que a escura, né? Então, a adaptação ela está diretamente relacionada ao meio ambiente, né, no qual aquela espécie se encontra. Então, como é que os seres vivos eles podem se adaptar? Eles podem se adaptar de várias formas, como, por exemplo, se camuflando, né? A camuflagem é um exemplo bem interessante, né? Que acontece quando o ser vivo ele fica assim parecido, né, com as estruturas de um meio ambiente, meio que ficando assim, não seria se escondendo a palavra, seria imitando, né, o meio ambiente, ficando parecido com o meio ambiente, ficando menos visível aos predadores, né? Então a camuflagem ela provoca isso. Então assim, tem ser vivo que é absolutamente igual, você não consegue ver de jeito nenhum. Parece muito, né, com o ambiente, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse lagartozinho aqui, né, essa mariposa, aqui um camaleão, né? Esse aqui, gente, é o urutau, né? Ele é uma ave que tem aqui no... Inclusive aqui na nossa região tem bastante, né? Ele é conhecido como mãe da lua, né? Ele tem aquele... Ele faz um barulho bem, né? Bem assim, amedrontador, mas são aves muito dóceis, né? Muito tranquilas. E assim, ela confia tanto na camuflagem que você pode chegar perto dela, que ela não vai se mexer, ela não faz absolutamente nada. Só se você tocar nela assim que ela mexe um pouquinho, às vezes, né? Abre o bico, mas ela é uma ave assim que ela sabe que ela tem uma camuflagem muito boa e ela confia, né? E interessante é assim, ela coloca o ovo dela, né? Aí o ovo sai o filhote vai crescendo, crescendo, fica embaixo um tempinho, depois ele fica muito grande, ele sai assim, né, de dentro da ave, debaixo da ave, né? Aí fica ali do mesmo jeito, parado e tal, ali só escondido, né, se camuflando. Olha que exemplo de camuflagem interessante, né? Essa aqui acontece com a raposa do Ártico. Lá no Ártico é o seguinte, quando está numa época fria, no inverno, né? O ambiente ele fica cheio de gelo, ele fica cheio de neve, fica totalmente branco. Aí quando vem pro verão, esse gelo derrete e aparece a vegetaçãozinha, né, ali no solo. Aparece essa vegetação assim com essa coloração. Aí o que que acontece? A própria raposa, ela muda de pelagem de acordo com a estação do ano. Então, quando está no inverno, ela tem o pelo branco, ela fica com a pelagem branca, né? E aí, quando está no verão, ela fica com essa tonalidade aqui, né, nos pelos, né, na pelagem, para ficar mais parecida com o meio ambiente, né? Então, olha aí que caso interessante. É um caso de camuflagem, tá? Muito fascinante. Que você fica mudando de acordo com o período do ano, né? A gente tem também a coloração de advertência, né? A coloração de advertência ela é o oposto da camuflagem. A camuflagem, o ser vivo não quer aparecer, ele quer ser o menos visível possível. Já a coloração de advertência ela é o contrário, o ser vivo ele quer aparecer, ele quer ser o mais visível possível, né? Para ele conseguir
Mas você diz, mas por que isso, professor? Porque ele quer avisar que ele é perigoso, que ele tem algo, ou ele não tem um gosto bom, ou seja, ele não é palatável para um predador comer, ou ele é venenoso ou perigoso, né? Então, por exemplo, todas essas espécies que têm essa coloração chamativa, atraente, é um sinal, é um aviso, uma advertência de que, ó, não mexa comigo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns pequenos, né, uns sapinhos, né, umas pererecas são assim, né, algumas cobras, né, algumas serpentes, alguns besouros, né? Esse cogumelo aqui, né? Que é o amanita, se eu não me engano. Ele é bem bonito, bem vermelho, mas, pelo amor de Deus, se você comer um negócio desse, né? Tem algumas lesmas também. Então, assim, isso aqui, essa coloração, é o Seville dizendo, ó, não mexa comigo, que eu tenho algo que você não vai gostar, né? Ou seja, um veneno, um gosto muito ruim. Temos também o mimetismo, né? O mimetismo é quando a espécie ela imita, né, uma outra espécie, tá? Chamado de mimetismo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo que é essas borboletas, né? Que na asa dela tem um desenho que imita, por exemplo, um olho de uma coruja, né? Então, quando elas duas estão assim paradas, né, pousadas juntas, parece que é um olho de uma coruja. Aí justamente assusta outros insetos, outros animais que poderiam ser predadores dela, que eles olham assim e dizem, olha, ali é uma coruja, não vou chegar perto, né? Então isso é chamado de mimetismo. Mimetismo é imitar. Aí a gente tem dois tipos de mimetismo. A gente tem o mimetismo batesiano e o mimetismo milleriano, né? Então, o mimetismo batesiano, gente, ele ocorre quando uma espécie, né, inofensiva normalmente, ela imita outra espécie, tá? É o caso, por exemplo, aqui dessa formiga, né, que está parecendo uma aranha, né? Veja que ela criou, né, até uns apêndices aqui como se fosse um quarto membro, né? Porque os insetos eles têm três pares de membros, né, de patas. Aí os aracnídeos têm quatro. Então ela tipo assim, ela pegou um apêndice bucal e transformou como se fosse uma pata para dizer que ela é uma aranha, né? Essa aqui é uma lagarta, né, parecida com uma serpente, com uma cobra, né? Essa daqui também, essa aqui é muito parecida. Quem vê essa carinha aí vai pensar, né, que é uma serpente. E aqui é uma flor, né, que imita uma abelha. Então tem uma flor que as outras abelhas olham, né, e juram, tem a ilusão total de que é uma abelha e não é, né? É só uma flor querendo que a abelha venha para pegar o pólen e levar para outra flor, né? Então, assim, inclusive esse exemplo foi muito estudado por Darwin, né? Darwin analisou esses exemplos de mimetismo, né, que acontece entre flores, né, que ficam parecidas com os seus insetos para a polinização, né? E temos também o mimetismo milleriano, né? Então, o que o mimetismo milleriano ele faz? Ele faz com que as espécies que têm alguma característica em comum, elas vão se tornando parecidas, né? É o caso, por exemplo, com essas duas espécies de borboleta, né? A monarca e a vice-rei. Elas são duas espécies diferentes, mas elas, ao longo da evolução, elas foram ficando muito parecidas, porque uma, ela é pouco palatável. Ela, assim, até que dá para comer ela, né? Não a gente, tem os predadores dela. Mas ela já tem um gostinho meio assim. A outra tem um gosto muito ruim. Ela é muito. Ela não é palatável, ela é totalmente impalatável. Ela tem um gosto horrível. Então, o que, que elas fazem? Elas ficaram parecidas, porque aí, se uma espécie ver, vai dizer: nossa, essa é aquela borboleta que não pode comer. Mesmo, talvez até ela podendo ela ser comida, né, por predadores. Então, metes milerianos são espécies que são perigosas ou venenosas ou não palatáveis, que elas vão ficando parecidas, né, para mostrar que existe algo ali entre elas. Outro exemplo aqui, né, que a gente tem de mimetismo é a coral, né? A gente tem a coral verdadeira e a coral falsa. A coral verdadeira, ela tem anéis, né, bem formados, anéis. Mas o desenho dos anéis, né, é bem feito e também são contínuos, né? São anéis que giram em torno do corpo todinho, né, da serpente. Já a coral falsa não, ela tem anéis deformados, né? Você vê que foi uma imitação assim, né, mal feita da natureza.
E ela tem também a parte de baixo dela é clara, né? Então ela tem anéis mal formados e incompletos. Se você pegar assim a cobra e virar ela, né? Você olhar na parte de baixo, ela é branca, ela não tem a coloração. A coloração é só na parte dorsal. Na parte ventral, ela não tem. Tá? Então isso aí também é um exemplo de mimetismo.